Olá, amigos. Vou falar aqui sobre um livro que acabei de lançar, chamado Necrotério da Alma e Outros Poemas de Cícero França. Possivelmente é um livro bastante desconhecido para a maioria de vocês. Como muitos poetas, a gente sabe, o Brasil é um celeiro gigantesco de grandes escritores, poetas, e muitos deles são desconhecidos, nunca foram lidos ou lidos muito pouco. Esse é um poeta do início do século XX, bastante ligado ao simbolismo. E esse é um livro que eu guardo na memória há alguns anos já. Na época eu estava estudando sobre o satanismo na literatura e acabei atravessando por ele, passando por ele, e guardei na memória por causa justamente do estilo que ele escrevia, como ele colocava os temas aí bastante próximo ao simbolismo, mas ao mesmo tempo o jeito que ele escrevia, né, sobre esses temas da morte, da alma. E acabei hoje fazendo essa edição, né, para registro, né, são poucas, faço pouca tiragem também, né, sabe como que é o Brasil em questões de leitores, né, tem mais escritores que leitores, né, sempre falam mais ou menos isso. Bom, Cícero França é um poeta paranaense, nasceu no interior do Paraná, numa fazenda na cidade de Palmas, na época uma cidade pequena, né, e ele andou por várias cidades, principalmente Curitiba, Ponta Grossa e estados como Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, quando cursava o direito, né? Era um acadêmico de direito, né? Acabou não se formando em direito, teve uma vida bastante curta, né? Morreu aos 24 anos, tuberculoso, no hotel na cidade aqui de Ponta Grossa, no Paraná, e deixou apenas esse livro, né? O Necrotério da Alma, publicado em 1905. Né? Mas esse trajeto, né, pelas regiões aí do país, ele acabou participando da Nova Cruzada na Bahia, né, participou, foi um trabalhou aí, conheceu o pessoal do movimento Nossa Cruzada, um movimento bastante importante também, ligado à revista Nova Cruzada. Entre os seus principais expoentes, pelo menos o que eu conheço mais, é o Francisco Mangabeira e o Arthur Salles, mas tem outros ali grandes escritores e poetas. Escreveu os poemas, né, desse livro nesses momentos, nesses lugares de São Paulo, Rio de Janeiro, Ponta Grossa, Curitiba. E aqui em Curitiba ele estava ligado principalmente ao grupo dos Novos, né, que eram poetas nascidos ali no final do século XIX, né, e que começaram a produzir no início do século XX. E tinha uma influência grande do simbolismo, principalmente em Curitiba, né? Tinha outros lugares do país, mas assim, Curitiba inava absoluto, né? O simbolismo foi um movimento muito forte aqui, durou muitos anos, principalmente pela figura do Dario Veloso, né? O principal poeta simbolista aqui do Paraná, Silveira Neto, Emiliano Perneta, que é o nome mais conhecido, entre outros. A influência grande, né? Que muito difícil, foi muito difícil para eles se desvencilhar. E esse livro é bem, né, uma influência bem, como se diz, óbvia, né, do simbolismo dessa geração dos novos que estavam procurando novas linguagens. Aqui os novos estavam tentando meio que se desvincular do simbolismo, ao mesmo tempo a influência era bem grande. Poetas como Rodrigo Júnior também é outro dos novos, Clemente Ritz, o próprio Tasso da Silveira surge nesse momento, mas vai produzir bem depois. E o Tasso Silveira é um que vai querer regenerar o simbolismo, principalmente no Rio de Janeiro, vai postar muito nisso, na revitalização do simbolismo, no neossimbolismo durante toda a sua vida, ligado a figuras como a Cecília Meirelles, entre outros. Mas o Cícero França, apesar, como ele morreu muito jovem, né, publicou apenas esse livro, e esse livro bastante raro também, publicado em 1905, acabou ficando muitos anos sem edição, até que o seu irmão, o Vespertino, acabou fazendo uma nova edição em 1953, e trouxe junto essa edição nova de 1953 um livro que ele tinha deixado inacabado ou acabado, que queria publicar, chamado Pedras Brutas. Traz então esse livrinho pequenininho, que é o Necrotério da Alma. São 20 sonetos, apenas 20 sonetos, e o Pedras Brutas, e traz mais outros 3 sonetos inacabados do Cícero França.
Eu acrescentei mais 3 poemas que encontrei nos periódicos, mas há outros, né, perdidos por aí, né? Principalmente pode ter a ver poemas nessa revista que ele participou na Bahia, né, Nova Cruzada, mas não tem disponível, é muito difícil de encontrar também. Acho que, se não me engano, só tem na hemeroteca, na Biblioteca Nacional, não tem digitalizada. De qualquer forma, esse livro me chamou a atenção por várias questões, né? Primeiro, a questão da linguagem, como ele utiliza nos poemas, são poemas bastante pessimistas, melancólicos, fatalistas, né? Traz uma linguagem bastante pesada, né? Sobre morte, sobre a angústia da existência, e aqui, né, adiantando muito o que o Augusto dos Anjos viria a fazer lá com seu eu, né? Uma outra vertente no simbolismo mais ligado ao cientificismo, como se fala, ao realismo, ao impressionismo. Aqui também tem muito do impressionismo, mas são bem diferentes, né? Augusto viria a fazer depois com que a alma, né, o corpo já está apodrecendo, né? A questão do Augusto dos Anjos está muito ligada à carne, à própria existência, né, da vida, né, na carne. Aqui é já outro tema, né? Aqui é a alma, né, principalmente nesse livro, que é a alma que apodrece dentro do corpo vivo. Né? Esse embate muito forte entre os simbolistas da carne e o espírito, as questões metafísicas são bem emblemáticas para a maioria dos simbolistas. Tem sempre esse dilema entre a carne e o espírito, sempre racional e irracional, objetivo e subjetivo, trabalha sempre com essas questões. E aqui o principal tema dele é essa alma que está sendo autopsiada, né, aberta para ser vasculhada, e ali vai se ver toda a podridão da alma, a alma que se apodrece e vai se apodrecendo aos poucos. E tem a relação justamente com a própria vida do Cícero, né? Ele era tuberculoso há muito tempo, né? Já vinha sofrendo com tuberculose. Ele acabou falecendo em 1908, né, de tuberculose. Então, até que 3 anos depois da publicação desse livro, com 24 anos, e traz são sonetos, né? São sonetos bem acabados, bem escritos, que nem eu comentei, carregados de tédio, de pessimismo, carregados dessa angústia, né? Desse tédio, com bastante influência do Baudelaire, né? Dá para perceber, assim, óbvio, né? Uma influência grande do Baudelaire e do Cruz e Souza. Muito mais que outros simbolistas daqui, ele trazia esses temas muito caros, né? Para o Baudelaire e para o Cruz e Souza. O poema já de abertura já faz um poema de entrada, né? Eis aí de minha alma o necrotério aberto. Entrai-o e vereis nele o que de horror existe. Podeis entrar sem nojo e vos chegar bem perto. Há um cadáver só, o de minha alma triste. E não há podridão, nem pus encoberto, pois um cadáver de alma essas coisas resiste. Entrais e sabereis, autopsiando ao certo, em que a moléstia atroz que a vitimou consiste. Não vos assuste a entrada, é negra, ide ao defunto. Estudai com cuidado em todo o seu conjunto esses despojos da alma, o coração rasgai. E a doença que a matou tereis em todo o curso, com os males que sofreu pelo mundial percurso, e de sem susto adentro, entrai sem medo, entrai. E assim vai, né? Ao longo do livro, ele trabalha bastante sobre esses temas como tédio, melancolia, o pessimismo, a morte, né? Outro poema, um tédio monacal, um tédio feroz maldito, mortifica meu peito, a gargalhar me invade, sarcástico, fatal, o coração precito, e deixa-mo ferido, cheio da ansiedade. E faz meu frio da cal sentir no rosto aflito, do estreito vale nu dos 7 palmos, há de fazer-me caminhar sempre, viajor proscrito, sem guia pela senda escura da saudade. Esse tédio cruel só me deixará quando eu triste baixar no enterro sol posto, a solidão da vala, a vida repousando, e quando a extrema unção de um pôr do sol de agosto no meu corpo cair bem de mansinho e brando, e a luz de outro viver banhar-me todo o rosto. E assim segue, né? Um poema como Tísica, que é relacionado à própria doença. Meia-noite, soturno e lúgubre badala, na velha e negra torre o sino de uma igreja,
Quem é por este mundo o que não se abala, ouvindo os sons fatais que o sino então despeja? Em vão busco dormir, meu coração estala de insônia e frio pavor na treva densa alveja. Uma visão chega-se a mim, ouço-lhe a fala. Que será de mim essa visão deseja? Que será que de mim essa visão deseja? É a tísica maldita, essa visão fatal, murmura ao meu ouvido no prenuncio de morte e diz-me por que tuço e a causa do meu mal. Luto e luto tal qual luta a guerra de um herói. Não vacilo nem tremo e julgo que sou forte, porém dentro do meu peito a tísica me rói. Então é todo esse diálogo entre a sua própria doença, a própria alma que apodrece, né, versus a dor, a morte, a doença maldita, a dor extrema. São todos os poemas carregados, né, dessa dor, né, que ele sentia, dessa dor da alma que apodrece dentro de um corpo vivo, né? Mais ou menos essa é a linha dele, né? Uma alma que ele fala assim, o corpo, né, tá ali vivo, mas a alma já apodreceu, tá apodrecendo, ó, com toda essa tristeza, com toda esse tédio, toda essa melancolia que o abala. É um livro bastante interessante, eu acho que vale a pena, né? Quem gosta de poesia, quem conhecer poetas, né, já esquecidos pelo tempo e pelo espaço, vale a pena ter seu exemplar. Obrigado.